Só que antes da gente começar a falar da indústria 4.0, a gente tem que fazer uma breve revisão sobre as revoluções industriais. Tá? Para quem não sabe, nós tivemos 3 revoluções industriais antes da gente chegar na atual revolução, que é a revolução da indústria 4.0. Tá? Então, para você que faltou na aula da dona Silene lá de História, vamos lá, vamos revisar. Lá na primeira revolução industrial, ela surgiu lá na Inglaterra, né? Então a Inglaterra foi a pioneira nisso aí. A galera desenvolvia tecidos, por exemplo, tudo manufaturado. Então tinha que contratar um artesão, o artesão lá fazia roupa e tal. Só que era muito trabalhoso, custava-se muito para produzir em larga escala. Então eles pensaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda essa mão de obra aqui e converter para uma máquina. Então a gente começou a utilizar carvão e com o carvão as máquinas a vapor. Então a gente usava o carvão como principal fonte de energia para movimentar. Então a gente desenvolveu algumas máquinas naquela época, no caso o tear mecânico. Isso aqui, o que 20 artesãos faziam, isso aqui fazia em 1 hora. Né? E aí algumas das inovações que teve também foi a locomotiva. Porque não adiantava nada você ter uma produção em larga escala, sendo que você não poderia vender para o país inteiro. Né? Imagina só o sistema de logística lá, ó, vou comprar daqui 1 ano, chega aí. Não, não dá. Né? Tem que ser rápido o transporte. Passando um pouquinho já para a segunda revolução industrial, que já se espalhou pela Europa, chegou nos Estados Unidos lá com o Fordismo, no Japão com o Taylorismo. Aí, finalmente, a gente teve um avanço com relação à parte energética. Então, agora a gente tem o petróleo e a eletricidade para tomar conta ali das máquinas, né? Para poder alimentar as máquinas. E o que diferenciou foi as máquinas a combustão. Então, algumas inovações na época que surgiram, algumas invenções, foram o automóvel, o avião, além disso, telégrafo, telefone. E aí, finalmente, chegamos na terceira revolução industrial, né? Então, a partir de 1950 até meados dos anos 2000. Tem autores que falam, não, nós ainda vivemos a terceira revolução industrial. Não, a terceira revolução industrial acabou próximo dos anos 2000. Alguns autores dizem que foi 2005, outros 1995. Tem aí um range um pouquinho extenso, mas por volta dos anos 2000 a gente finalizou essa terceira e começou a quarta revolução. E qual foi o diferencial dessa terceira revolução industrial? Agora a gente aprendeu a usar energia nuclear. 1950, a Guerra Fria, então os Estados Unidos estavam lá brigando com a União Soviética para ver quem tinha o poder bélico maior. Então vamos desenvolver mais tecnologia nuclear. E aí, consecutivamente, na indústria, a gente passou a usar o quê? Computadores e robótica. Isso aqui é um CLP. Quem sabe o que é um CLP? O que é um CLP? Pode falar aí pra galera? Isso. Ele é utilizado basicamente em indústrias grandes para poder fazer o controle de toda a automação. Hoje ainda é comum você ter isso aqui, claro, mas são um pouquinho mais melhorados que a gente tem hoje. Hoje envolve um pouquinho de inteligência artificial, mas isso aqui basicamente você programava para ele ficar lendo valores de sensor, para poder acionar um atuador, um motor, alguma coisa assim. Aí a gente teve a evolução também com a robótica, então agora a gente tem tudo que era feito na mão ali, que o empregado tinha que ir lá, ficar parafusando ali na mão, hoje vem um robô e parafusa para o cara. Né? Invenções mais extraordinárias dessa época, o computador pessoal, né? Que coisa linda isso aqui. E o celular também, né? Quem nunca teve um celular desse, não é mesmo? Bom, outra coisa que foi desenvolvida nessa época, isso também graças à Guerra Fria, foi a ARPANET. A ARPANET, para quem não conhece, foi o conjunto de computadores interligados em rede que os Estados Unidos estavam desenvolvendo para poder comunicar uma base militar com a outra. Então, naquela época o pessoal tinha muito medo dos soviéticos chegarem e lançarem uma bomba numa área militar e o pessoal não ter tempo de se comunicar com a outra base para falar, os soviéticos estão atacando. Então eles pensaram, vamos comunicar todo mundo antes, porque se uma for atacada, a gente já sabe instantaneamente ali. E aí, baseado nisso aqui, surgiu o que a gente tem hoje, a internet.